Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. O evangelho que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38, diz assim: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, sim. Apresentaram a Jesus um homem mudo possuído pelo demônio. Veja, por óbvio que uma pessoa muda não está possessa pelo demônio. Mas neste caso, e Jesus tinha essa ciência para todas as coisas, ele sabia quando uma mudez era uma doença física, ou quando uma mudez poderia ser até mesmo fruto de uma vida espiritual, de uma possessão espiritual. Então Jesus exorcizou o homem, né? Um homem mudo porque possuído pelo demônio, que agora vai começar a falar. Veja, o demônio mudo, o demônio que tapa a nossa boca e não nos permite falar. Falar é algo próprio do ser humano. Os outros animais todos não falam, nós falamos. A linguagem. Pela fala eu me expresso, eu me abro, eu me dou. Pela fala eu sou generoso, pela fala eu peço o que preciso. Falar. Abrir a boca e proclamar a fé verdadeira. Abrir a boca e louvar a Deus. Abrir a boca e pedir perdão, agradecer, evangelizar. Então a fala é um dom. E existe um demônio mudo na nossa vida espiritual que nos faz silenciar, que não nos permite aceitar e proclamar a fé, que nos torna mudos na hora de evangelizar pela timidez, que silencia dentro de nós os nossos pecados. Quantas pessoas não conseguem se confessar? Quantas vezes, são várias as vezes, que atendendo uma confissão, eu e qualquer padre, escuta assim, padre, mas tem uma coisa que eu nunca tive coragem de confessar e acho que hoje é o dia. Pessoas que são de igreja mesmo, que já se confessaram muitas vezes, mas sempre silenciaram um pecado, por vergonha, por medo, por pudor, seja como for. Então, o demônio mudo, que tapa a nossa boca e que nos trava, não é? Nos guarda dentro de nós mesmos. Pela fala, a gente sai, a gente convoca, não é? A gente se abre. E o demônio, então, expulso por Jesus, começa a falar. Então, agora ele pode louvar, agora ele pode proclamar, agora ele pode testemunhar, agora ele pode pedir, agora ele pode solicitar, agora ele pode dar ao outro o que é do outro. Um muito obrigado, um me desculpe. Ele não é mais mudo. E esse milagre do mudo, aqui na altura em que estamos, né, no Evangelho de São Mateus, ele é precedido pela cura de 2 cegos. Nós estamos aqui em Mateus 9, 32. Se a gente pegasse Mateus 9, do 27 ao 31, Jesus cura 2 cegos. E esse, agora do mudo, vai ser o último de 10 milagres que Jesus faz até a metade do Evangelho de Mateus. São 10 milagres. Então, o penúltimo é o cego, agora ele vê. E se vê, agora precisa falar. E aqui nós temos, então, como que uma pedagogia, um esquema da fé, né? A fé é uma visão e uma palavra. Eu vejo. E aí eu falo aquilo que vejo dentro de mim. Esse ver aqui, essa contemplação, essa teoria interior. A boca fala que o coração está cheio, não é isso que a gente diz? A boca fala das visões que eu tenho dentro de mim. Você quer ver? Na sequência desse milagre, testemunhando isso, os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. O que os fariseus estão falando? Eles estão falando aquilo que dentro deles eles enxergam de Jesus. Eles não conseguem ver que Jesus é o Cristo, o Messias, é um homem bom, né? É um coração misericordioso com os enfermos. Não. O que eles veem quando eles veem, né? Quando eles veem Jesus falando e fazendo, lá dentro deles o que eles veem? Isso é um sem vergonha, isso é pra tirar dinheiro. Isso aí tá possuído pelo demônio. E a boca fala do que o coração tá cheio, a boca fala daquilo que a mente enxerga. Era assim que eles enxergavam Jesus. Portanto, primeiro Jesus cura 2 cegos, depois cura um mudo. Se a gente não muda o que a gente enxerga, a nossa palavra nunca é boa. E tem pessoas que têm palavras verdadeiramente diabólicas sobre o outro, sobre a igreja, sobre a vida, sobre Deus, sobre si mesma. Você já reparou como tem gente que tem uma palavra que narra sempre com pessimismo, sempre com amargo, sempre com azedo, sempre com polêmica? Porque é isso que a pessoa enxerga dentro dela. E como é que a gente cura esse dentro de nós? Saindo da cegueira espiritual. E a cegueira espiritual a gente sai reprogramando, convertendo o nosso coração e a nossa cabeça pela palavra do Evangelho. Eu preciso começar a pensar diferente, porque pensar e enxergar aqui são a mesma coisa. Então, é preciso essa conversão interior, do nosso imaginário, do nosso vocabulário, das nossas perspectivas. Novas palavras, enxergar diferente, né?
E aí Jesus, diz o Evangelho, São Mateus aqui faz um pequeno resuminho de Jesus, né? Jesus percorria todas as cidades povoadas, ensinando, pregando o Evangelho, a novidade de Deus, curando todo tipo de doença, enfermidade. E as multidões iam até Jesus, porque Jesus era muito diferente dos fariseus, dos mestres da lei. Fariseus e mestres da lei pregavam o quê para o povo? Pregavam polêmicas, pregavam leis, pregavam disputas entre eles mesmos, né? Entre o fariseu e os saduceus, polêmicas, minúcias da lei, pequenos detalhes. E aquilo produzia pessoas pesadas. E aquelas pessoas que tinham daí pesos na vida não viam nisso uma esperança, porque isso não cura. Jesus andava ensinando as pessoas a viverem à luz de Deus, pregando evangelho, pregando boa notícia. Meus queridos, tem muita gente hoje dentro da igreja se levantando, né, sobretudo através das redes sociais, e não estão pregando o evangelho do reino. Não estão pregando o evangelho do reino. Eles estão pregando afetações, eles estão pregando minúcias, eles estão pregando joguinhos de palavras que não têm fim. Pregar o reino de Deus, ou seja, uma palavra que me ensine como eu posso viver mais perto de Deus, como filho de Deus e como irmão dos outros. Uma palavra que me dê ânimo e esperança para a minha santidade, ao caminho das bem-aventuranças. Como falta uma pregação hoje do evangelho do reino. Preste atenção no que você anda assistindo e vendo aí em rede social, YouTube, Instagram, a respeito do nosso conteúdo religioso. Você vai ver que muitas vezes você passa horas ouvindo pessoas que querem representar Jesus e a igreja e elas não citam uma página do evangelho. A vida delas é discutir coisas que Jesus nunca nem falou. Como tem nos faltado o evangelho do reino, o evangelho da escritura. E o que mais Jesus falava? O que mais ele fazia? Curava todo tipo de doença e enfermidade. Por que fazia isso? Porque se compadecia. Vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas. Estavam cansadas, abatidas, como ovelha que não tem pastor. O que faz um pastor? O pastor dá pasto. Isso é pastor. Pastor é o que dá o pasto. É o que dá o alimento. Pastor é aquele que anda na frente, falando é por aqui, não é por ali. Existe muito cansaço e abatimento por falta de pasto e por falta de pastor. Porque as pessoas não sabem olhar do jeito certo, pensar do jeito certo, sentir do jeito certo. Porque as pessoas se sentem sem direção e isso produz cansaço. Mas existe um cansaço que ele é de alma. Né? E como a palavra de Deus, quando entendida e rezada, quando a gente volta a ter vida de oração. Não uma vida de oração que só lamenta, reclama e pede, mas uma vida de oração que contempla, uma vida de oração que reza, não só a partir daquilo que eu sonho, tenho medo ou me dói. Isso também pode fazer parte da minha vida de oração. Mas quando na minha vida de oração tem a contemplação, eu olho para Jesus, escuto Jesus e falo com Jesus a partir de Jesus, não a partir de mim, mas Jesus se compadece de nos ver assim, cansados e abatidos, sem o pasto da palavra, da verdade. Então ele vai dizer, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, rezem para que Deus envie trabalhadores para acolher esse povo cansado e abatido. Veja, trabalhadores para a colheita. Jesus aqui está dizendo para nós que o cansaço e o abatimento que a vida às vezes nos produz, de algum modo ele nos semeia, nos aduba, nos amadurece. Muitas pessoas hoje só faltam ser colhidas. Colhidas. Porque o cansaço e o abatimento, a falta de pasto, as deixou molinhas, madurinhas, para serem colhidas pela palavra de Deus. Só que, quem é que anuncia? E aqui mais uma vez, queridos, é anunciar o evangelho do reino. Muitas pessoas estavam maduras para serem colhidas e se depararam com anunciadores de polêmicas, com anunciadores de querelinhas, de joguinhos de palavras que nunca terão fim. Nós precisamos de anunciadores do reino, da palavra, da escritura. Falar mais de Jesus, falar menos das nossas diferenças, não é? E claro, isso edifica a Santa Igreja de Deus, porque é assim que Jesus quer. Jesus quer dar o pasto, curar o cansaço, o abatimento e curar essa nossa mudez, que a nossa boca se abra para amar o próximo, louvar a Deus, professar a fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.